Boa tarde, meus irmãos. Como vocês sabem, nós temos um canal do YouTube, que é Irmãos de Caridade em Cristo, onde nós tratamos de psicografias. Irmãos de Caridade em Cristo é uma falange do bem, formada por espíritos superiores, e, na verdade de todas os matizes, e que se empenham muito em trazer-nos mais do que mensagem, trazer experiências de vida de seus participantes, sempre com o intuito de, com essas experiências, indicar o caminho para a evolução dos encarnados, né? Faz isso de que forma? Mostrando o amadurecimento dos sentimentos que nós temos aqui na Terra, que são os sentimentos de baixa valia, baixo valor, e que nós precisamos trabalhar, precisamos melhorá-los, né? Nessa própria encarnação, que é o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a inveja e tantos outros. Então eles não só vêm falar desses sentimentos, como vêm falar também de atitudes que nós precisamos tomar, e de outras, entre as atitudes, o que nós precisamos cultivar e que vai nos ajudar nesse combate contra esses maus sentimentos. Eu li hoje mesmo sobre a disciplina, em que eles dão uma importância vital a isso, como uma ferramenta, um instrumento, uma arma que está à nossa disposição, que nós precisamos conquistar, na verdade, mas que é muito importante nessa nossa luta pelo nosso crescimento próprio, né? Nosso crescimento pessoal e espiritual. Eu gostaria de falar, nesse pequeno bloco, sobre como que o Espiritismo encara essa disseminação de ideias como nós estamos fazendo aqui. O Espiritismo não tem um fundamento de criar prosélitos, de proselitismo. Significa, nosso objetivo primeiro não é o de arregimentar, o de procurar seguidores, que seriam os prosélitos, né? O Espiritismo não faz isso. Não é porque é melhor ou é pior. O Espiritismo não faz isso porque acredita que o ser humano encarnado, o ser encarnado, ele está num determinado, cada um deles num determinado estágio de evolução espiritual. E essa condição estabelece, ou dá a ele certas condições ou certas limitações, que são sempre muito pessoais. Ao mesmo tempo que a gente não está aí para se engalfinhar com religiões tradicionais, nós temos por obrigação difundir o que é a filosofia, o que é a doutrina espírita. Por que eu falo isso? Por experiência própria. A minha família inteira é católica, fui criado dentro do seio do catolicismo, mas bem jovem eu já comecei a questionar muita coisa, não acreditar em muita coisa. Pecado, e principalmente o livre-arbítrio, porque quando eu via o padre abençoando, perdoando, eu dizia assim, como que, perdoando como? Que é isso? Pecado é uma coisa que o padre vem, você comete, o padre vem, perdoa em nome de Deus, como se fosse um enviado de Deus, e aí você vai lá, comete de novo, ele vai lá, perdoa de novo. Então que responsabilidade tem esse livre-arbítrio dentro dessa doutrina, né? Então isso estava latente em mim. O que estava latente em si? A responsabilidade que nós temos sobre os nossos próprios atos. Na hora que você coloca que Deus pode perdoar, ou, por outro lado, Deus pode penalizar os seus atos, as suas ações, você automaticamente está tirando de cima do encarnado a responsabilidade pelos seus atos. Porque você tem que ser conhecedor do que é certo e do que é errado e agir em função disso. Então, quando eu tomei contato com a doutrina espírita, que o espiritismo não é religião, é uma filosofia e uma doutrina, eu vi contemplado todas essas minhas dúvidas. Era como se eu já soubesse daquilo. Eu ia lendo, eu ia ouvindo as palestras e eu falava assim, mas eu já sabia disso.
Eu já sabia daquilo. Era isso que eu esperava. Então, isso nós devemos àquele que hoje está em dúvida. Né? Eu passei muitos anos em dúvida. Muitos anos em dúvida. Eu passei muitos anos sabendo da existência de Deus, mas sem ter uma referência. E nós precisamos de referência sim. Não dá para morrer só acreditando em Deus. Nós precisamos avançar. Nós estamos aqui para conhecer, para descobrir novas coisas, né? Para tomar novas orientações. E foi isso que aconteceu comigo. Então, o meu empenho aqui não é ir lá tomar o seguidor do evangélico ou tirar o crente da Igreja Católica. Não. É ir atrás daquele que já percebeu que a resposta não está em nenhum lugar, nem em outro lugar. Ele não sabe onde está. Eu vou dizer a ele, falar assim, olha, presta atenção nas mensagens que estão vindo. Leia sobre Kardec, leia o Livro dos Espíritos. Talvez você encontre respostas que você não encontra em outro lugar. Então, é assim que nós vemos nesse pequeno trabalho desse canal, a nossa função como difusores do Espiritismo. Não no sentido de fazer prosélitos, mas sim de dar àqueles que estão em dúvida uma opção em que eles podem ou não, também podem olhar e achar que não lhes interessa, não lhes diz nada e não seguir o Espiritismo. Mas muitos estão procurando exatamente essa raiz. Eu vejo de uma maneira muito clara que muitas pessoas têm certo receio de se aproximar do Espiritismo porque olham única e exclusivamente o Espiritismo, até por falta de informação, como aquela doutrina ligada à comunicação com os mortos, né? Com os desencarnados. E o Espiritismo é muito mais que isso. O Espiritismo também é isso. Essa é o que nós chamamos de parte científica. Por que científica? Porque pode ser comprovada a comunicação com os espíritos do além. Né? Então, essa sim é uma relação que a gente chama de ciência, que explora, que estuda cientificamente a relação entre os dois mundos, as duas dimensões, a dimensão material e a dimensão espiritual. Então, essa é a minha mensagem, de que tentando esclarecer aos senhores que nos assistem, a vocês todos, a importância de termos aqui esse conhecimento de que o Espiritismo não faz proselitismo, mas ele sim tem que ser comunicado para que venha despertar ou preencher aquelas pessoas que encontram um vazio dentro delas ou não encontram resposta para as suas principais dúvidas. Tá certo? Agradeço muito a atenção de todos, a paciência de todos e espero sinceramente que vocês continuem participando e assistindo às nossas leituras, aos nossos comentários e no momento que vocês acharem que podem contribuir ou que têm alguma dúvida, que vocês possam se comunicar conosco através desse canal para que a gente possa incluí-los nesse grande debate. Tá ok? Muito obrigado a todos e uma boa semana.